nada vai nos separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha, nunca falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Aleluia. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Isso é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Jesus, tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Creia no Senhor. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, teu amor não falha. Sim, Jesus, nós cremos, teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia, Jesus. Tem uma palavra em Filipenses 2, 9 e 11 que fala sobre exaltação ao Senhor, que fala que Ele é digno de ser engrandecido, digno de ser adorado. O que é exaltar? É louvar, é engrandecer, é exaltar o nome santo de Deus, o
o nome santo de Jesus. Ele está presente, se alegre na presença dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Mais uma vez de coração. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Mais uma vez. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Louvado o nome do Senhor. Fique à vontade, irmãos. Pode se assentar em nome de Jesus. Nós temos um momento de oração pelas crianças de até 10 anos. Elas estão ainda aí? Estão? Então venham à frente. Aqui os pequeninos. Opa, você vai ficar aqui em cima comigo? Vai? Então tá bom. Então fica aqui em cima, tá bom? Aí, mais uma. Vamos orar, irmãos, por esses pequeninos aqui. Vamos orar para que Deus abençoe e elas possam receber a palavra. Amém? Vamos falar com o Papai do Céu? Vamos? Lendo mais duas ali, mais dois. É isso. Olha só. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque aqui estão à frente os pequeninos, que a tua palavra diz que dos tais é o reino dos céus. Que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai, que eles possam receber a tua palavra agora. No momento certo, ó Deus, reconhecer Cristo como Salvador pessoal. Abençoe também os irmãos e as irmãs que estão ministrando o coração delas. Nós pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos devagar, sem correria. Difícil, né? Difícil e sem correr.
Irmãos, domingo após domingo nós temos nos reunido e graças a Deus pelo privilégio de estarmos aqui ainda como igreja, porque um dia nós estaremos lá no céu com Cristo, como igreja também. A igreja prevalecerá e lá não haverá placa de igreja, vai ser uma única igreja, a Igreja Universal de Deus vai estar reunida lá no céu, sem placa denominacional. E nós estamos nesse momento com esse privilégio, não só aqui, mas também em muitos lugares nessa noite estão se reunindo a Igreja de Cristo. É tão bom quando você vê pessoas saindo de casa com a Bíblia embaixo do braço, 6:00 da tarde. A gente encontra no ônibus também algumas pessoas indo para a igreja ou voltando da igreja. É um momento muito bom. E é um privilégio que nós temos, porque tem lugares que nós sabemos que não se pode andar com a Bíblia embaixo do braço, porque eles são perseguidos, e nós não somos perseguidos. Somos ou não? Mais ou menos, né? Alguma perseguição existe na vida do cristão, que serve a Deus. Nós vamos ver um pouco nessa mensagem aqui. Então, eu quero pedir aos irmãos que abram comigo, lá em Gênesis capítulo 26. Gênesis 26. Então, peço aí a compreensão dos irmãos. Nós vamos, nessa mensagem, falar acerca de um assunto que é de grande interesse a todos nós nessa noite. Vamos falar sobre as promessas de Deus. Então, se você tem a sua Bíblia, se não tem, nós vamos procurar passar aqui na projeção, Gênesis capítulo 26. Eu vou ler aqui duas porções da palavra, de Gênesis 26, a partir do versículo 1, Gênesis 26, de 1 a 6. Depois nós leremos do 12 ao 25, se você puder acompanhar. Tem várias versões que nós lemos, mas eu vou ler aqui na Almeida, Revista e Atualizada. Todos acharam na sua Bíblia aí? Amém? Amém? Quem não achou, diga espere. Agora tem a projeção, né? Pode olhar na projeção também. Eu queria falar um pouquinho antes de ler esse texto, que nós temos como uma responsabilidade como pregador de procurar fazer uma ponte entre o texto que nós estamos lendo, que aconteceu há centenas de anos atrás, há milhares de anos atrás, com a nossa realidade hoje. Então nós vamos ler um texto que aconteceu de fato, foi uma história verídica, e vamos tentar trazer para os nossos dias, fazer essa ponte, e pensar, eu estou nesse momento também vivendo a situação que Isaac viveu, será? Então nós vamos pedir para que Deus fale aos nossos corações essa noite, de uma forma que você saia daqui alimentado com a palavra. Amém? Vamos ler então esse texto. Gênesis 26, diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo. Te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras na tua descendência. Serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. E no versículo 6, Isaque, pois, ficou em Gerar. E mais à frente um pouquinho, no mesmo capítulo, versículo 12 a 25, semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Versículo 18: e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu
os mesmos nomes que já seu pai lhes havia dado. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Ezeque significa contenda. Então, no versículo 21, cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna, que significa inimizades. Talvez a sua versão fale sobre inimizades. 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como este não contenderam, chamou-lhe de Reobote, que significa espaçoso, significa aberto, significa que se pode passar livremente. E no versículo, ainda continua no versículo 22, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Vamos falar juntos? Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Vamos mais uma vez orar sobre essa palavra que nós acabamos de ler. Que Deus possa nos ajudar a tirar desse texto aqui lições para as nossas vidas. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que é viva, eficaz. E te louvamos, ó Deus, porque podemos tirar da tua palavra, independentemente do texto que nós lemos, lições para as nossas vidas. E nessa noite, ó Pai, rogamos, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, que possamos, ó Deus, ouvir a tua palavra de mente e coração abertos para entender e principalmente colocar em prática o seu ensinamento, ó Deus. Nos ajude, nos alimente com a tua palavra nessa noite. Me use para transmitir a tua palavra, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo. Que cada pessoa aqui nessa noite saia daqui sentindo-se alimentado pela tua palavra, ó Deus. Não fale de mim, ó Deus, mas sim da tua palavra. Nós te agradecemos por esse privilégio de poder ouvir a tua palavra. Amém e amém. Quando falamos das promessas de Deus, sabemos que elas nunca falham. Amém? Elas jamais deixarão de se cumprir na vida daqueles que servem e buscam a Deus, e de que são também obedientes aos seus mandamentos. As promessas de Deus nunca falham. E temos também uma verdade: demore o tempo que for necessário. Se é a promessa de Deus, se cumpre? Se cumpre, com certeza. Aconteça o que acontecer, se é a promessa de Deus, vai cumprir. Você crê nessa palavra? Você já sentiu a promessa de Deus se cumprindo na sua vida, porque você orou, porque você buscou, porque você foi obediente a Ele, aos mandamentos dEle, e você falou: aquilo que está acontecendo, que aconteceu comigo, é uma promessa de Deus, e está se cumprindo. Então, diante disso, nós temos nesse texto aqui, na história de Isaque, nós podemos encontrar 4 verdades sobre as promessas de Deus. E a primeira verdade que eu quero destacar com vocês nessa noite, que Deus sempre estará conosco para cumprir as suas promessas. Olha de novo o versículo 3. O versículo 3, ele diz ali em Gênesis 26, 3, e depois repete lá no versículo 24, eu serei contigo. Se os irmãos puderem pôr na projeção enquanto eu falo, versículo 3 do capítulo 26, ele diz, eu serei contigo. Houve uma promessa, e nessa promessa Deus disse a Isaque, eu serei contigo. Quantos mais servos de Deus nós podemos encontrar na Bíblia em que Deus falou, eu serei contigo? Eu tenho aqui pelo menos a relação de vários. Por exemplo, Jacó, Deus disse lá em Gênesis 31, 3, eu serei contigo, disse a Jacó. Deus disse também a Moisés, lá em Êxodo, capítulo 3, 12, certamente eu serei contigo.
Para quem mais Deus disse, eu serei contigo? Deus disse a Josué, em Deuteronômio 31, 23, com um juramento ele falou, lhes prometi, eu serei contigo. Deus disse também a Gideão, o anjo do Senhor disse a Gideão em Juízes 6:12, o Senhor é contigo. Mais à frente um pouco, Deus disse, lá em Isaías, capítulo 43:2, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Tem mais ainda algum texto que você lembra, talvez somente aí, em que Deus disse, eu serei contigo? Deus disse a Jeremias, já em Jeremias capítulo 1, versículo 8, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E no Novo Testamento, Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 28:20, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Deus diz nesta noite, as mesmas palavras que disse para Isaac, para Jacó, para Moisés, para Josué, para Jeremias, para Gideão, para o povo de Israel, eu serei contigo. Quantos aqui podem dizer, Deus está com você? Deus está comigo? Você sente a presença de Deus? Você sente que Deus está contigo? Então, dentro dessa mensagem, dessa noite, nós podemos ver aqui que não importa o que aconteça, Deus sempre estará conosco. Uma das situações mais tristes que existe na vida do ser humano é o abandono. É a pessoa se sentir abandonada. A pessoa se sentir abandonada. E a Bíblia relata algo tão precioso da palavra de Deus que fala, Deus compara, ali a Bíblia compara o amor de Deus, um amparo de Deus a uma pessoa na nossa vida que jamais vai desamparar o ser humano. Ele está comparando o seu amor muito superior ao amor de uma mãe. Lá em Isaías, se você puder abrir comigo, Isaías 49:15, ele compara esse grande amor de Deus. O que infelizmente acontece hoje, até uma mãe tem abandonado o seu filho. E qual a mãe que abandona o filho? Para quem é mãe aqui, imagine você abandonar o seu filho. Mas o texto fala de Isaías 49:15, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Isaías 49:15, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Que amor mais profundo que esse? Mais presente que esse? Para quem é mãe aqui sabe que você jamais abandonaria o seu filho, não importa o que ele faça, o que ele deixa de fazer, em que circunstância que ele esteja. Mas Deus compara o seu amor superior ao amor de uma mãe. Esse é o amor de Deus. Deus diz, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. E tem um texto do Novo Testamento, de 2 Coríntios 4:9, que fala de tribulações, de perseguições, de aflições. E o apóstolo Paulo fala, em 2 Coríntios 4:9, diz que nós podemos ser até perseguidos, mas nunca seremos desamparados, porque Deus está conosco. Amém? Então, independentemente da circunstância, nós vamos ver aqui nesse texto, como nós estamos vendo agora dessa primeira verdade, Deus falou para Isaac, eu vou estar contigo, Isaac. Chova, faça sol. Venha tempestade ou não venha, eu estou contigo. Eu jamais vou te abandonar, Isaac. Eu jamais vou deixar você na mão. Mesmo que você não faça aquilo que eu estou mandando, eu jamais vou deixar você na mão. Eu serei contigo, para te abençoar ou para te disciplinar também. Deus é conosco. Então nessa mensagem, irmãos, nós temos aqui uma grande verdade, que Deus jamais nos desampara, e Deus jamais nos levará a lugares onde Ele não esteja presente. Pense assim, se Deus colocar no seu coração para fazer uma obra missionária, Ele vai estar ali, presente com você. Se Deus mandar você fazer algo, Ele vai estar com você. Se você sentir que foi da palavra de Deus, se confirmou a palavra de Deus, aquela sua escolha, aquela sua decisão, Deus está com você nesse negócio. Vamos colocar dessa forma. Fiz uma venda, fiz uma compra, estou pensando em fazer uma viagem, estou pensando em casar.
Muitos aqui pensam em casar, em se casar, mas ore, se Deus confirmar na palavra, Ele está com você, Ele está contigo. Então a palavra de Deus fala aqui em Gênesis 26, versículo 3, Ele falou para Isaac, eu serei contigo. E Ele fala para nós nessa noite, eu serei contigo. Deus está contigo, Deus está comigo. Isso já bastaria essa mensagem dessa noite, mas ainda continua. Nós temos aqui a segunda verdade, nesse texto de Gênesis capítulo 26, que fala sobre Isaac. E essa segunda verdade nós encontramos no versículo 5, versículo 12 e 13. Pedi para os irmãos colocarem para nós lá, Gênesis capítulo 26, a segunda verdade que Deus coloca na sua palavra para as nossas vidas hoje também. A segunda verdade diz que as promessas de Deus sempre estarão condicionadas à nossa obediência. Olha o que diz o versículo 5 de Gênesis 26. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Porque Abraão obedeceu. Então nós entendemos aqui que esteve condicionada a obediência de Abraão. Mais à frente um pouquinho, ali no versículo 12, diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Nós podemos perceber aqui que houve ali uma obediência. A bênção de Deus estava condicionada à obediência de Isaac. E a bênção de Deus está condicionada também à nossa obediência. Existem algumas promessas de Deus que são incondicionais. Independentemente da nossa obediência, elas irão acontecer. Você já pensou em algumas? Quais são as promessas de Deus incondicionais? Independente de você obedecer ou não, elas irão acontecer. Uma delas eu coloquei aqui pelo menos 3. Cristo vai voltar. Amém? Quer você queira ou não, Cristo vai voltar. Quer você esteja preparado ou não, Cristo vai voltar. Essa é uma promessa de Deus que não está condicionada à nossa obediência aqui nessa noite, nesse momento. Ele vai voltar um dia. E dentro dessa promessa de Deus, Ele vai também arrebatar, levar a sua igreja para estar com Ele para a eternidade. E dentro dessa promessa que é incondicional de Deus, a Bíblia fala que todo joelho se dobrará diante de Deus e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Independentemente de você crer nele ou não, um dia você vai dobrar o seu joelho diante dele. Mesmo você não crendo, mas quando chegar lá, naquele dia, você vai querer crer. Senhor, Senhor. Mas aquele momento pode ser tarde, porque você não confessou ele aqui na terra. O texto fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Romanos capítulo 14, 11 e 12, Filipenses 2, 10 e 11 fala sobre isso. Todo joelho, independentemente do caminho que você seguiu, um dia você estará diante de Deus. O seu joelho se dobrará diante de Deus. Isso é uma promessa incondicional. E uma outra promessa incondicional: haverá um grande julgamento, onde Deus irá separar para a eternidade aqueles que escolheram o seu Filho como seu Salvador pessoal. Um dia haverá um grande julgamento. E nesse dia, todos nós que estamos aqui, vamos estar lá nesse dia. Nesse grande julgamento. E Ele vai dizer: olha, você recebeu meu Filho como Salvador, você vai passar a eternidade comigo. Você rejeitou, você ouviu a palavra, mas entrou por aqui e saiu por ali. Você não aceitou, então você vai passar a eternidade sem a minha presença. E a morte eterna. Isso está na Bíblia. Não sou eu que prego essa palavra, é a palavra de Deus que fala. E mais à frente um pouco, nós entendemos que quando falamos em promessas de Deus condicionais, nós entendemos que não é Deus que tem falhado em suas promessas. Não é Deus que falha em suas promessas. Nós é que falhamos em cumprir os seus mandamentos. Deus não é Deus que falha. Olha o que diz lá em Números 23, 19, se você puder abrir a sua Bíblia também. Números 23, 19. A palavra de Deus diz: Deus
Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? É uma pergunta. E a segunda pergunta, acaso promete e deixa de cumprir? Deus não é um homem para mentir. Então Deus promete e Ele cumpre. As suas promessas aqui são promessas incondicionais de Deus. E Josué capítulo 21, 46, se você puder acompanhar também mais à frente um pouquinho, olha só, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram, até a vinda do Messias, que o povo judeu ainda espera hoje. Na escola dominical nós falamos sobre a questão do povo judeu, lá em Israel. A maioria não são cristãos, são judeus. E muitos não creem na volta, que Cristo veio, que essa promessa se cumpriu. Ainda espera a vinda do Messias. E nós cremos que Ele já veio, Ele já esteve entre nós. Ele foi crucificado, morto e sepultado, e hoje Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós, e um dia Ele voltará. Essa promessa vai se cumprir. E mais ainda, à frente um pouco, lá em Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23 fala de uma esperança. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E qual a esperança que nós temos como cristãos? Qual a esperança que temos? A resposta está na Bíblia. 1 João 2, 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A esperança da vida eterna. O que é a vida eterna comparado a 70, 80, 90 anos aqui nessa terra? Não tem o que se comparar. Se nós pensarmos apenas para essa vida, como diz o apóstolo Paulo, seria o mais miserável de todos os homens. Nós temos que pensar que existe uma eternidade com Deus. E quanto mais pessoas nós falarmos dessa eternidade, dessa palavra, muito melhor será. Eu tenho falado algumas vezes também para as pessoas que dizem, eu amo demais você, meu parente, minha esposa, meu filho, mas eu quero ver você na eternidade comigo. Amém? Quanto você ama os seus entes queridos? Qual o amor que você tem por eles? Você tem orado por aquela pessoa que rejeita a palavra de Deus? Que não quer ouvir a palavra de Deus? Você ora por aquela pessoa? Você ama ela de tal forma que fala, eu te amo tanto que eu quero vê-lo na eternidade. A Bíblia fala que nós vamos reencontrar os nossos entes queridos na eternidade. Só não terá casamento lá no céu, viu? Cristo falou que não terá casamento. Mas vamos encontrar as pessoas lá no céu. Então essa promessa de que a vida eterna é nos dada, está descrita em toda a Bíblia. Ainda que morra, diz Jesus Cristo, lá em João 11, 26, você não morrerá eternamente, você terá vida eterna. E mais um texto aqui falando sobre a promessa de Deus, 2 Pedro 3, 9. Olha porque Deus ainda espera por algumas pessoas. 2 Pedro 3, 9. O Senhor não retarda a sua promessa. Promessa de que Cristo virá, de que Cristo vai arrebatar a sua igreja, de que haverá um grande julgamento. Deus não retarda a sua promessa. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ainda que alguns a tenha por tardia, mas Ele é o quê? Longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas senão que todos venham a arrepender-se. Olha a promessa de Deus. Toda vez que acontece uma tragédia, em que uma pessoa que não crê em Jesus Cristo como Salvador é livre daquela tragédia, eu tenho sempre falado, às vezes que eu encontro uma pessoa como essa, eu falo, Deus te deu mais uma oportunidade de se arrepender, de buscá-lo, de buscar a Deus. É mais uma oportunidade, porque depois que fecharmos os nossos olhos aqui na terra, haverá um julgamento, conforme diz Hebreus. Está destinado ao homem morrer uma vez só. Depois da morte vem o juízo. E lá estaremos diante dele, só nós, face a face. E serão julgadas todas as nossas obras. Se nós recebemos a Cristo como Salvador, teremos a vida eterna. Isso é a palavra de Deus, simples assim. Temos essa certeza?
Então as promessas de Deus, elas nunca falham. Passará o céu e a terra, diz Pedro, porém as palavras de Cristo jamais passarão. Nós lemos esse texto na semana passada, na mensagem. A terceira verdade que encontramos na Bíblia, nessa história de Isaac, nós podemos ver ali no versículos 14 a 16 do capítulo 26 e do versículo 19 a 21. A terceira verdade que encontramos na vida de Isaac é que as promessas de Deus se cumprirão mesmo em meio às dificuldades que enfrentaremos na nossa vida cristã, na nossa caminhada com Cristo. Vamos contextualizar. As promessas de Deus, elas acontecerão, elas se cumprirão, mesmo em meio às suas tribulações. E quais foram as dificuldades que Isaac enfrentou, olhando para esse texto aqui? Olha quais foram a partir do versículo 14 do capítulo 26. Olhe comigo lá. Diz assim o texto do capítulo 26, 14 a 16. Diz assim o texto: possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham o quê? Alguém pode ler bem alto? Inveja. Inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparte-te de nós, porque já és muito poderoso do que nós. Então, o que eu posso entender nesse texto aqui, uma das dificuldades que Isaac estava enfrentando, do versículo 14 e 16, ela lidar com pessoas invejosas. Porque ele estava ali cavando o poço, ele estava ali prosperando, e as pessoas estavam olhando para ele. Ele diz o versículo, os filisteus tinham inveja dele. Tinham inveja daquilo que ele estava realizando, daquilo que ele estava fazendo. Agora, se nós formos fazer uma aplicação sobre inveja, Jó diz em Jó 5:2, pois a dor destrói o louco, e a inveja mata o tolo. Isso é inveja. E mais à frente um pouquinho, em Provérbios 27:4, cruel é o furor, e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? É difícil. Nós estamos cercados de pessoas invejosas. Talvez eu seja um invejoso. Será? E é interessante notar, irmãos, se nós formos contextualizar aqui e olhar para essa verdade, muitos por inveja têm tentado entulhar os nossos poços. Porque entulhar os poços seria o quê? Jogar o quê? Areia? Porque ele tinha cavado o poço no tempo de Abraão. Aí quando ele descobriu aqueles poços, ele foi lá tirar as pedras e voltar a ter água. Mas como eles viram que estava prosperando, eles foram lá e entulharam os poços. Colocaram terra dentro dos poços que Isaac estava abrindo. E muitas pessoas por inveja têm tentado entulhar os nossos poços também. E quais são os nossos poços que muitas pessoas têm tentado entulhar? Alguém poderia dar uma dica aqui? Por inveja? Trabalho? Alguém falou trabalho aí? Trabalho. Inveja no trabalho. Será que alguém está passando por alguma situação como essa? Por você estar se dedicando tanto no seu trabalho, e não é porque você está ali querendo agradar o chefe, mas é porque você está fazendo para o Senhor, e diante de você tem pessoas que estão ali com inveja, estão esperando armar uma cilada para prender você, para pegar você, entulhar o seu poço. Qual outra área que nós podemos ver que muitas pessoas têm tentado entulhar os nossos poços? Bem alto. Casamento. Eu queria dizer que muitas pessoas não têm inveja do seu casamento, mas muitos têm. Muitos têm inveja. Olha para você, com seu esposo, que estaria 30, 40 anos juntos, fiel, fidelidade, sempre bem, os dois juntinhos, e olha, eu queria ter um casamento igual ao seu. E começa a invejar o casamento. Irmãos, isso que eu conto para vocês não é porque eu li em livros, não. É um fato que acontece hoje ainda. É ou não é? Acontece? Quantas pessoas têm inveja por você ter uma família estabilizada? Inveja por você ter filhos que são obedientes? Inveja por você ter noras, genros
Olha, eu queria ter um genro como você. Aí começa a inveja, começa a ter esse problema, começa a entulhar, tentar entulhar os nossos poços. Foi o que eles fizeram. Diz o texto bem claro ali, ó, por inveja, e por isso lhe entulharam os poços, que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Tem gente que quer jogar areia na nossa carreira profissional. Olha, vivemos muitas vezes, como eu vi essa semana, estamos num ninho de cobras. Ninhos de cobras. E cada um querendo passar rasteiro no outro. E eu trabalhava numa empresa que era assim também. Cada um queria passar a perna no outro e você tinha que ficar vigiando para não ser pego. E quando acontecia de ter alguma promoção na empresa, todo mundo se levantava que queria ser promovido. Mas não tinha capacidade para aquilo, porque era invejoso. Então, diante disso, nós podemos ver que muitas pessoas têm tentado entulhar nossos poços, tanto no trabalho, na carreira, na empresa, tanto também na família, no casamento, tanto também na própria igreja. Tem pessoas tentando entulhar os poços das pessoas que têm ministério nas igrejas. Porque tentam passar a rasteira, tentam acabar com a moral daquela pessoa que está servindo. Isso é tentar entulhar nossos poços. Vamos contextualizar. E lá era literal, eles estavam cavando um poço para ter água. E quem tinha água naquela época era muito rico, né? E tinha vários poços que Isaac abriu. Mas o povo, por inveja, estava ali entulhando os poços. E uma das características do invejoso não é só cobiçar ou desejar o que você tem. Ele quer também que você se dê mal. Esse é o invejoso. Ele quer que você tenha uma vida de fracassos. Esse é o invejoso. Ele não só quer ter o que você tem, ele quer que você não seja bem sucedido na vida. Esse é o invejoso. Foi o que aconteceu aqui. Além de eles terem inveja, eles estavam ali acabando com os poços que Isaac estava cavando. Então isso não aconteceu com Isaac. Ele não perdeu, ele não deixou se abater diante dessa dificuldade. E em nome de Jesus eu oro para que isso não aconteça com todos nós aqui. Que ninguém seja aqui vítima de inveja. Eu penso agora, quando eu era criança, meus pais eles tinham o hábito de ir para a benzedeira. E volte e meia, meu pai voltava com a arruda atrás da orelha. Assim. Alguém sabe por que é arruda atrás da orelha? Por que é? Olha, irmã. Olhada. Hoje nós temos a palavra de Deus, irmãos. Amém? Não tem mais nada que nos pegue em termos de maldição. Não tem. Você está livre disso. Não precisa mais nada de figa, de pé de coelho ou arruda, seja o que for. Não tem mais necessidade disso, porque nós temos Cristo, a palavra de Deus. Diz lá em 1 João que aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. E é tão ruim quando você vê alguém que se diz cristão e diz eu fui possuído, um inimigo entrou em mim, mas por que entrou se você já tem o Espírito Santo de Deus? Onde habita o Espírito Santo de Deus não tem lugar para outro. Agora, se não tem o Espírito Santo de Deus, pode acontecer. Pode acontecer. Do inimigo tentar cirandar você. Então nós cremos essa palavra, irmãos, e olhando aqui para essa mensagem ainda, olhando um pouco dessas características, quais foram as outras dificuldades que Isaac enfrentou, além da inveja e da sabotagem? Olha comigo lá no versículo 19 a 21 do capítulo 26. 19 a 21 do capítulo 26. Diz assim: cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. O que eu posso entender nesses versículos aqui, é que houve ali, por parte dos pastores, uma perseguição. Foi o que aconteceu com Isaac. Além de ter invejosos, que estavam entulhando seus poços, tinham aqueles que estavam perseguindo ele. Ele ia lá, cavava um poço, e o outro falava, esse é meu, esse é o que fiz. E começaram ali a contender. E olhando para esse contexto, para nossas vidas, nós entendemos aqui que as perseguições que existem em nossa vida cristã é natural. Eu diria para vocês, infelizmente, é natural. Ou felizmente,
Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá em Timóteo 3,12, diz assim: aquele que quer viver verdadeiramente em Cristo, ou piamente em Cristo Jesus, segundo Timóteo 3,12, sofrerá perseguições. Olha lá na sua Bíblia, segundo Timóteo 3,12, aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus, sofrerá perseguições. Então a perseguição é uma das marcas de todo cristão verdadeiro. Se você está aqui nessa noite e se diz cristão, eu sou crente, eu recebi Cristo como meu salvador pessoal, mas eu não tenho nenhuma perseguição, ninguém fala mal, ninguém me persegue, tome cuidado. Porque quando você é cristão, você fala de Cristo, você confronta com a verdade, e muitas vezes você confronta com a verdade e é rejeitado e é perseguido por falar a verdade. Amém, irmãos? Então essa é a verdade que acontece, e nós olhando aqui para a palavra, nas bem-aventuranças de Cristo, lá em Mateus capítulo 5, nós podemos ver do versículo 10 a 12, o que ele fala acerca dos bem-aventurados. Ele fala: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por causa do meu nome. Alegrai-vos, ele fala, porque muitos profetas foram perseguidos antes de vós. Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12. Então a perseguição que Isaac sofreu naquele tempo, nós podemos sofrer ainda hoje, passar por essas perseguições, como crentes em Jesus Cristo. Então não espere receber uma palavra aqui de positivismo. A palavra de Deus fala de forma clara: se você quer viver piamente em Cristo Jesus, sofrerá perseguições. E Isaac sofreu, mas ele não deixou se abater, porque a verdade desse ponto aqui, desse terceiro ponto, é que nós estaremos firmes mesmo em meio às perseguições, e as promessas de Deus acontecerão mesmo em meio às perseguições. Ontem eu li num texto aqui de Romanos capítulo 5, no culto de ação de graças da Milene, junto com a sua netinha, com seus filhos, eu li Romanos capítulo 5, onde Paulo fala aos crentes de Roma. Romanos capítulo 5, versículo 3, ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, ou você pode colocar nas suas perseguições, sabendo que a tribulação ou que a perseguição produz perseverança. Romanos 5, 3. E a perseverança é experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então nós entendemos que a perseguição, a tribulação só nos fortalece. Lembra daquele cântico que nós cantamos muitas vezes na igreja? Cada vez que a minha fé é provada. Alguém lembra? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de... Isso. Se naquele momento da provação ser testada, nossa fé, você não crescer, você só vai regredir. E nessa experiência que Isaac teve, ele cresceu ou não? Ou ele diminuiu? O que aconteceu com ele? Cresceu. Porque é o último ponto da nossa mensagem aqui, falando sobre a quarta verdade da história de Isaac. As promessas de Deus nos levam a adorá-lo. Olha o que diz lá, novamente, Gênesis 26, agora nos versículos, indo para o final da mensagem. Gênesis 26, versículo 24 e 25. Gênesis 26, 24 e 25. Na mesma noite, depois que aconteceu tudo isso, dele abrir poços e as pessoas entulhar, aí ele abriu um poço e falou: esse poço ninguém vai mexer mais, ninguém vai me incomodar. Naquela mesma noite, diz o versículo 24, na mesma noite lhe apareceu o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Olha só. Aí diz ali o texto: abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. O que nós podemos entender nesse texto, nessa história de Isaac, nessa mensagem,
é que do começo ao fim, Deus esteve presente na vida de Isaac. Mesmo diante de todas as dificuldades relatadas aqui nesse texto, Isaac manteve-se fiel a Deus. A fidelidade dele foi em obedecer aquilo que ele falou: não saia, não vá para o Egito, fique em Gerar e você será abençoado. E ele foi e obedeceu a Deus e Deus o abençoou. Mesmo diante da perseguição, daquele ninho de cobra que ele tinha ali entre as pessoas que estavam entulhando os poços, ele prosperou. Então, a minha palavra para cada um de nós nessa noite, inclusive para mim também: não vamos desistir dessas promessas de Deus. Ainda que venha tempestade sobre nossas vidas, não vamos desistir. Do começo ao fim, Deus estará conosco e nos levará à eternidade para estar com Ele. Então Deus, Ele cumpre a promessa, cumpriu a promessa com Isaac e cumprirá também com cada um de nós essa noite. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar. Vamos falar com o Pai. Gostaria de apenas lembrar que devemos pensar nessas promessas de Deus que ouvimos essa noite. Ele estará conosco constantemente. Não é Deus que se afasta de nós, nós que nos afastamos dele. E também lembrar que a condição para que ele cumpra suas promessas em nossas vidas é simplesmente a nossa obediência aos mandamentos de Deus. Como um filho obediente aos pais, devemos ser obedientes à palavra de Deus. E não importam também, lembrando da mensagem, as circunstâncias, os problemas podem ser enormes. As perseguições podem ser terríveis. Vamos nos manter firmes diante de Deus e, por fim, adore, honre a Deus com tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele é em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra que ouvimos, pelo culto que prestamos ao Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, porque sentimos, ó Pai, a Tua presença em nossas vidas e podemos louvar, podemos adorar ao Senhor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Possamos, ó Pai, sentir a Tua mão nos protegendo, nos guardando, nos dirigindo, ó Pai. Independentemente das dificuldades que tenhamos nesses dias que seguem, pelas tribulações que passaremos, ó Pai, nós confiamos nas Suas promessas que nunca falham. E abençoe, Deus, cada vida aqui nessa noite. Nós te agradecemos e pedimos isso no nome do Senhor amado Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos terminar esse culto louvando a Deus com mais um cântico. Convidar a equipe de louvor que vem à frente. E nós vamos louvar a Deus com esse cântico. Tá bom. Tá certo. Vamos colocar em pé? Nós vamos louvar a Deus com esse último cântico. Esse louvor que queremos cantar está em 1 João 1:9. 1:7. 1 João 1:7. Amém, irmãos? Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue.